Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo do livro Um Só Corpo na Prática, de Bruce Anstey, e a gente vai começar nesse tópico, que aborda sobre a passagem de Mateus 18, acerca do local de reunião a qual Deus proferiu, né, que é ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, o primeiro ponto que o irmão Bruce ele vai abordar é sobre a parte do versículo que diz qualquer coisa. E diz assim, o irmão Potter escreveu um breve artigo sobre as ações da Assembleia, no qual ele diz que a expressão qualquer coisa de Mateus, capítulo 18, versículo 19, é um incondicional qualquer coisa. Uma Assembleia pode ligar erroneamente algo, e nosso dever é nos sujeitar até que seja feita uma retificação de forma pacífica e ordenada. Independentemente do que Potter diz, para alguns, a interpretação de qualquer coisa como incondicional parece ter sido tirada do papismo católico romano. A opinião desses é que isso tornaria a Assembleia infalível em suas ações administrativas, o que não é verdade. Tais pessoas argumentam que se a expressão qualquer coisa for incondicional, então a Assembleia poderia ligar algo que quisesse e já estaria automaticamente ligado no céu. No modo de pensar deles, isso deixaria o céu sujeito às ações da igreja na terra. E se a Assembleia cometesse um erro, o céu estaria se colocando em comunhão com o mal, algo que Deus jamais faria. A princípio, um argumento assim pode parecer bem lógico, mas por trás dele está uma tentativa do inimigo de criar confusão na Assembleia e minar suas ações. Para isso, bastaria alguém declarar que uma determinada ação da Assembleia foi injusta, para concluir que ela não teria o respaldo do céu. E se o céu não a endossasse, ninguém estaria obrigado a aceitá-la e nem se submeter a ela. Sobe mais um pouquinho, irmão Jefferson, por favor. Se possível, a parte da leitura, deixa um pouco mais acima, porque a tela do Meet do celular fica bem na frente embaixo. Obrigado. E se o céu não a endossasse, ninguém estaria obrigado a aceitá-la e nem se submeter a ela. Esta é uma maneira conveniente de se desprezar aquelas ações da Assembleia que não nos agradam. Se os atos administrativos de uma Assembleia só devessem ser apenas obedecidos sob a condição de estarem corretos, então a ordem toda seria rapidamente perdida. Desse parágrafo, irmãos, acho bom a gente ler o versículo, né, para a gente poder ficar bem contextualizado, primeiramente na passagem. Mateus 18. Sim, Michel. Enquanto abre aí, Jefferson, essa tela aí do livro da leitura, dá para aumentar um pouquinho mais? Eu creio que não, mas eu vou tentar. Como eu não vou estar na página do Meet, aí você vai falar, eu vou aumentando, aí você vai falando se está passando ou não, tá bom? Acho que passou, não foi, Michel? Mas ele puxa para o lado um pouquinho. Mesmo assim. É. Tá vendo? Volte, Jefferson. Ok. Então, o Michel vai fazer a leitura aí, né, Michel, do Mateus 18, 19, é isso? Se o irmão quiser ler, irmão, Mateus 18, do verso 15... Ah, tá. Do verso 15 ao 22, é o versículo que fala sobre a Assembleia Local, né, e a autoridade que deve dar. Certo. E antes de eu ler, vou dar uma prévia aqui do raciocínio que o irmão está seguindo aí, o irmão Bruciense, que a gente começou no sábado passado, né, falando sobre a questão da Assembleia e da questão da Assembleia ligar e desligar, o que ela ligar ou desligar aqui na Terra será também ligado ou desligado no céu.
e aí está falando de questões administrativas da Assembleia e da autoridade que foi delegada à Assembleia pelo Senhor Jesus Cristo. E como essa autoridade foi delegada pelo Senhor Jesus, que é o cabeça da Assembleia, né, para a Assembleia aqui tomar suas decisões administrativas, né, no sábado passado a gente viu que mesmo uma decisão, vamos dizer assim, justa ou equivocada da Assembleia, ela tem que ser acatada, né, pelos aqueles que estão sobre, né, estão ali em comunhão na Assembleia. Por todas as Assembleias, na verdade, né? Então, mesmo uma decisão justa, injusta ou equivocada, o que acontece é que o irmão Bruciense coloca até a gente leu no sábado passado, é que se a gente tem uma decisão injusta pela Assembleia, né, aquele que, né, sofreu essa decisão tem que ir ao Senhor da Assembleia, ao cabeça da Assembleia, que é o Senhor Jesus Cristo, e não se rebelar contra a Assembleia apenas dizendo que aquela decisão não vale, né? Mas vale sim. Então, quem vai corrigir é o Senhor Jesus Cristo. É igual, aí ele cita o exemplo de você está na rua e um policial, ele tem uma autoridade, né, dada a ele para exercer essa autoridade na rua, vamos dizer assim, um policial de trânsito. E digamos que ele vai e injustamente lhe aplica uma multa, não tem jeito, você vai ter que pagar aquela multa, ou, né, você vai ter que recorrer a uma autoridade superior a ele para que aquela multa seja, vamos dizer assim, desfeita, se a multa for injusta, né? Então, no momento que ele aplica a multa, ele está exercendo a autoridade delegada a ele. E aí a gente não vai poder chegar e contestar e dizer que está errada aquela multa. A gente vai ter que recorrer a uma autoridade maior. Então, na Assembleia é assim, né? Ele tá seguindo esse tema aí da Assembleia e agora falando dessa questão aí de qualquer coisa. Então, vamos lá ler Mateus 18, né, Michel? Do verso... Isso, a partir do verso 15 ao 22. Do verso 15 ao 22. Você coloca aí? Mateus 18, verso 15 ao 22. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, esse qualquer coisa aí é desse versículo 19, que é o que o irmão Bruciense está comentando agora aí no livro, né? Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Até o 20, né, Michel? Pronto. E aí, nesse parágrafo, a gente viu a questão, o irmão Bruce trazendo esse aspecto do entendimento da incondicionalidade sobre esse termo aí do versículo, acerca de qualquer coisa. Incondicionalidade
no sentido de qualquer coisa mesmo que for pedido, os céus vai autorizar aquilo ali, porque o Senhor disse dessa maneira. Mas aí é uma interpretação que se deve ter muito cuidado, porque aí muitos cristãos levaram a interpretação de que qualquer decisão que os irmãos de uma assembleia fazem nessa condição, mesmo que o seu pedido for algo que vá contra, por exemplo, a sã doutrina, Deus lá no céu estaria autorizando. E aí, a partir daí, quando se tem esse entendimento, já é uma porta de entrada para todo tipo de confusão. Porque a gente sabe que Deus, ele não é Deus de confusão, e muito menos ele iria acionar ou permitir, por meio de sua mente, a sua decisão, algo que contradiga o que ele já determinou acerca da doutrina e acerca da sua verdade, que é imutável. A verdade de Deus não muda. Então, é uma coisa que a gente precisa deixar isso fixo em nossa mente. E aí, no texto, inclusive, fala até da questão do papismo, né? O sistema católico, em que eles, por exemplo, o sistema, entende-se que a doutrina que aquele sistema pensa ou que muda de acordo com os anos, ela tem mais valor ou mais autoridade do que a própria palavra de Deus. E aí pode-se utilizar, inclusive, esse argumento aqui do versículo 19, dizendo, mas o próprio Deus falou que se qualquer coisa que se pedir, vai ser autorizado nos céus. Mas espera aí, né? Qual o aspecto que o Senhor está falando aqui desse qualquer coisa? Há limites, não é qualquer coisa que vá contradizer a sã doutrina e nada menos do que aquilo que vá contradizer a mente de Deus. Até porque, quando Deus trata sobre a prática cristã, ele sempre trata de uma maneira padrão. Como ele quer que aqueles cristãos ajam com aquilo que ele está pedindo que faça. Então, no padrão do cristianismo, por exemplo, os cristãos andam em santidade prática. Só que a gente sabe, inclusive com nossas experiências próprias, que isso não acontece o tempo todo, né? Nós falhamos, nós confessamos nossos pecados e seguimos adiante, mas esse não é o padrão segundo a mente de Deus, né? Na mente de Deus, nessa maneira prática que a gente tem que seguir o tempo todo, até porque a mente de Deus, o objetivo dele é a perfeição e nada abaixo disso. Então, quando se fala de pedir qualquer coisa, como fala no verso 19, né? Também vos digo que se de dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, na mente do Senhor, qual é o padrão desse qualquer coisa? Ora, esse qualquer coisa são coisas que têm a mente de Deus, porque é assim que Deus quer que nós vivamos a nossa vida sempre em comunhão e orando e vivendo as nossas vidas de acordo com a mente de Deus e nada fora desse padrão. Então, essa parte do texto que o irmão Bruce está trazendo sobre essa questão, né? O limite desse qualquer coisa. Inclusive, isso me lembra até um versículo que fala sobre essa questão do pedir, mas segundo a vontade de Deus, não é isso, irmãos? Deixa eu ver onde é que a gente pode achar. Se algum irmão puder achar primeiro. Epístola de João, primeira epístola de João, acho que lá no capítulo 5, no final. Vamos ver. É isso mesmo, é o versículo 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele,
que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, aí está um princípio muito importante. Nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele trata dessa questão também de pedir qualquer coisa que Deus irá atender, mas aqui no 1 João, capítulo 5, verso 14, a gente tem um princípio da mente de Deus sobre esse padrão prático, que a gente vai pedir alguma coisa para Deus, mas é importante que essa alguma coisa seja segundo a sua vontade. Então, ele vai nos ouvir, mas aí, se é da vontade dele atender aos nossos pedidos, aí é uma questão dele, né? Porque ele sempre sabe qual é o melhor para a gente. Então, da mesma forma, é aquele qualquer coisa que uma assembleia pedir, que 2 ou 3 pedirem e os céus vai atender. E aí, tem aspectos que é importante a gente buscar saber sobre essa questão de pedir alguma coisa, que os céus vão atender, porque a gente falou aqui da questão de não é qualquer coisa no sentido que vai contradizer a mente de Deus que os cristãos têm que pedir, e esse qualquer coisa não é uma maneira de validar isso, né? Mas também tem um aspecto de uma decisão ser feita, e vamos supor que aquela decisão, segundo a mente de Deus, não foi a melhor coisa. Só que aí o que acontece? Os irmãos daquela assembleia podem achar injusto aquela decisão. Mas aí, é válido os irmãos se rebelarem contra a decisão que foi feita por achar injusto, e inclusive dizer de que o que foi pedido para Deus ali, a Assembleia, nessa decisão, Deus não atendeu, ou os céus não atenderam aquilo por ser injusto? Bem, aí é outra questão que nós, irmãos, a gente como posso dizer? É uma questão que nós, irmãos, devemos obedecer essa decisão que foi feita na Assembleia, porque a Assembleia local, a Assembleia de Deus local, ela é uma autoridade e a gente deve seguir e deve obedecer as decisões que são feitas nela. Se um de nós acha injusto aquela decisão, né, que possamos levar isso ao Senhor, para que o Senhor trate, mas tem esse esquema ou essa forma que Deus dá autoridade para a Assembleia, que uma decisão, por mais que a gente possa achar injusta, os céus atenderam aquela decisão porque foi feito algo em conjunto, e foi isso que o Senhor Jesus disse. Então, perceba que essa decisão não contradisse a sã doutrina ou qualquer coisa que vá contra a mente de Deus daquilo que a gente conhece, que já está na palavra. Mas a gente sabe que decisões práticas que nós fazemos, podemos sim, às vezes sim, tomar decisões que podem ser falhas na mente de Deus. Por que eu falo na mente de Deus? Porque Deus sabe se aquilo foi algo segundo a sua mente ou não. A gente, como cristãos, que está numa assembleia local, a gente não tem autoridade para falar essa decisão foi justa para os nossos irmãos, porque é uma coisa que Deus sabe. Então, por isso que eu estou falando, segundo a mente de Deus, se foi uma decisão que não foi de uma maneira segundo como posso dizer, que segundo Deus foi a melhor coisa ou não, ele vai autorizar aquela decisão porque foi feita da forma como ele disse que deveria ser feito, que é 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor, e tudo que eles decidirem ali será ligado nos céus, o que ligar, o que desligar. Ainda bem que você falou desse aspecto, Michel, porque você trouxe, primeiramente, na sua primeira fala, você trouxe um aspecto que o irmão não tinha colocado aí diretamente, mas que é importante, né? Que é o aspecto da Assembleia, quando ela toma uma decisão, ou qualquer coisa que ela vá fazer, ela tem que estar de acordo com a mente de Deus, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, que foi aquilo que Michel leu em 1 João, né? A gente está falando de Assembleia, que é o coletivo, vamos dizer assim, né? O corpo, os irmãos juntos, mas claro que aquele versículo, ele vale também para nós individualmente, lógico. Qualquer coisa que a gente for pedir a Deus, tem que estar de acordo com a vontade dele. Se a gente pede algo que é apenas puramente a nossa vontade, né, Deus pode
dizer um não, né? E às vezes a gente fica achando, pensando, né, que por Deus ter dito não, a gente tenha pouca fé, ou o Senhor não está nos ouvindo, ou qualquer outra coisa dessa, mas não é isso. É porque a gente está pedindo alguma coisa que não é da vontade de Deus. Ou ele até pode até dar um sim para uma coisa que é da nossa vontade, mas é aquele sim como o pai faz com uma criança mal criada, que fica querendo algo, querendo, aí você quer, então toma, isso vai ser ruim, o pai sabe que vai ser ruim para ele, mas ele pede tanto que Deus aí permite assim que passe por aquela situação para que ele aprenda, cresça, aprenda, né? Então, esse foi um dos aspectos que o Michel trouxe, mas o aspecto mais destacado aí por irmão Bruciense nesse comentário foi o segundo aspecto, que é quando, a gente voltando para a Assembleia, tá bom, irmãos? Que é quando uma decisão da Assembleia, né, que algum cristão, né, alguém que está em comunhão na Assembleia ache injusta, ele não pode usar, né, essa decisão para se rebelar contra a Assembleia, dizendo que, por ser uma decisão injusta, então aquela decisão não foi aceita lá no céu. Né? Então, a palavra qualquer coisa aí é incondicional. Está dizendo qualquer coisa que a Assembleia ligar ou desligar, né, vai ser feito assim também lá no céu. Então, não é justificativa para alguém que sofreu uma decisão injusta da Assembleia dizer que aquela decisão não foi aceita no céu. Não é. Né? Então, isso não é argumento, porque a Assembleia ela tem a autoridade do Senhor para ligar ou desligar. Então, o que é que a pessoa pode fazer, o que é que o irmão, a irmã pode fazer, como eu falei no início, ir ao Senhor da Assembleia, em oração, pedir a Ele para que aquela decisão, que Ele corrija, né, aquela situação, se ela realmente estiver errada, né? Se for uma coisa realmente injusta, o Senhor Jesus Cristo ele vai corrigir, porque Ele é o Senhor da Assembleia, Ele é o cabeça. E a gente tem que entender que Ele cuida da Assembleia. Ele sendo o cabeça, Ele cuida. E Ele vai, vamos dizer assim, corrigir qualquer caminhar ou qualquer, aí falando agora já no sentido geral mesmo da Assembleia, do andar da Assembleia, qualquer caminhar, qualquer coisa que a Assembleia esteja agindo de forma errada ou de forma não de acordo com a vontade dele, o Senhor Jesus vai estar corrigindo, porque ele é o cabeça. Né? E nós temos um Senhor, um verdadeiro Deus e Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que está vivo lá no céu, à direita de Deus Pai, e ele, né, ele age. Ele age. A palavra de Deus diz que ele agora mesmo está intercedendo por cada um de nós. Cada um de nós. Então, nós nunca podemos ficar pensando assim que o Senhor Jesus está muito, muito longe, lá no céu, distante, e qualquer coisa que seja, o Senhor Jesus não vai estar se preocupando com essas coisinhas aqui, não, isso é uma coisa muito pequena, tal. Não podemos pensar nisso. Ele é um Senhor amoroso, atencioso, zeloso, né? E é o nosso pastor, né? E o pastor, ele cuida das ovelhas, assim também como a Assembleia. Então, meus irmãos, é isso aí. Esse aspecto aí é importante que o irmão Bruce está destacando aí, que nós devemos, sim, então, se for uma decisão injusta ou uma decisão que não está correta, a gente tem que acatar a decisão e, né, não ir ao Senhor Jesus Cristo, em oração, e rogo a Ele, pedindo para que seja corrigida. Tá bom? E tem uma coisa, viu? Por conta dessas rebeldias aí, né, de os irmãos acharem que uma decisão de assembleia foi uma decisão errada, então não foi aceita lá no céu e tudo mais, já ocorreram muitas divisões no meio dos irmãos por conta disso, né? Como existiu também no meio da igreja, depois veio no meio dos irmãos, por conta desse um achar, não, vamos dizer assim, não acatar a decisão de uma assembleia
e se rebelar ao ponto de ocorrer uma divisão no meio. No final do parágrafo tem uma nota ali, ó, com o número 2 e o Jefferson. Acho que para manter a linha de raciocínio, acho bom a gente ler. Nota do autor. Isto é confundir autoridade com infalibilidade. Em uma centena de situações, a obediência pode ser compulsória sem que exista infalibilidade. Se não fosse assim, não poderia existir qualquer ordem no mundo, como você pode facilmente constatar. Se não existisse obediência, a menos que existisse infalibilidade. Se não existisse qualquer concordância com o que fosse decidido, não haveria limites para a vontade própria, e a ordem comum desapareceria. Então, a nota aí traz a questão até de outros sistemas de autoridade, né? Como o irmão Wesley citou. Por exemplo, a polícia. A polícia tem lá um sistema de regras e, no geral, se obedece. Mas aí a gente vê, no noticiário, por exemplo, situações em que a polícia comete atos errôneos ou outros atos que é fora daquela regência de leis ali que eles têm que seguir, mas isso não significa que o sistema da polícia perdeu a autoridade ou que isso é uma desculpa para que as pessoas possam fazer qualquer coisa sem ligar para a autoridade da polícia ou que nada vai acontecer com elas. A autoridade, ela continua existindo e o seu valor de lei, de regra, continua tendo a mesma regência, né? Continua valendo. Então, a mesma coisa quando se trata da Assembleia Local. Erros podem acontecer na Assembleia, decisões errôneas podem acontecer, mas quem vai tratar dessas decisões é justamente o Senhor, né? O centro daquela Assembleia, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele que vai tratar. E não é uma coisa que os irmãos precisam fazer. E é importante frisar, mais uma vez, essa questão de achar que qualquer coisa é incondicional, justamente para que a gente possa, inclusive, julgar muito bem até as decisões, né? Quando se fala da questão de sistemas que acham que podem mudar qualquer coisa porque os céus vão aceitar porque está no versículo, eu posso até trazer um exemplo prático aqui. Por exemplo, os irmãos de uma assembleia dizem que levaram a Deus a decisão de, por exemplo, as mulheres durante a reunião de assembleia não precisam usar uma cobertura na cabeça. E os homens não precisam manter a cabeça descoberta, pode usar algum acessório. A gente levou esse assunto a Deus e, como diz no versículo, os céus autorizou o que a gente falou. Aí, esse é o ponto que a gente precisa ver também. Foi uma decisão que foi feita, mas será que Deus acatou essa decisão? A gente sabe claramente que não, porque esse pensamento, essa doutrina, a gente sabe muito bem que já está revelado na palavra de Deus e que isso faz parte da mente de Deus. É uma decisão que a gente sabe que Deus não acataria. Então, é isso que a gente precisa, inclusive, meditar, né, para poder saber separar as coisas. Agora, decisões práticas. Por exemplo, um irmão ou irmã cometeu um pecado, só que aí a Assembleia decidiu tirar esse irmão ou irmã de comunhão. Só que aí há irmãos que vão julgar da seguinte maneira: mas o pecado que foi cometido não é do nível de tirar o irmão de comunhão, talvez uma conversa ali, só por falar de confessar já resolveria, não sei porquê, eu acho que essa decisão foi errada e Deus, eu tenho certeza que Deus não acatou. É aí que está. Essas decisões práticas, nós não temos autoridade para dizer se Deus
o que foi segundo a mente de Deus, porque isso é uma coisa que só Deus sabe, entende, irmãos? É que nem a questão, por exemplo, da comunhão que temos com Deus. Os irmãos não podem dizer como é a minha comunhão com Deus, o nível que está, porque é uma coisa que Deus e eu sabemos, da mesma forma cada um dos irmãos e irmãs aí. A questão, o tema, por exemplo, da apostasia, de nós olharmos para alguém e falar assim, aquele ali é uma apóstata, pelo que eu estou vendo aqui, a gente não tem autoridade para dizer que é uma apóstata, por exemplo, só Deus sabe. Da mesma maneira, os salvos, né? A gente sabe que em 2 Timóteo 2 fala, o Senhor conhece os que são seus. Só o Senhor sabe os que são seus. Eu não tenho autoridade para dizer, nenhum de nós aqui tem, para olhar para alguém e falar, aquele não é de Deus ou aquele é de Deus. A gente julga o exterior. Tanto é que logo depois dessa parte do versículo fala, e aqueles que são do Senhor que se aparte da iniquidade. Então, a gente tem a nossa responsabilidade de julgar o exterior, mas o interior somente Deus sabe. Da mesma maneira, essas decisões que são feitas em assembleia, só Deus pode julgar, saber e julgar o que ele achou daquela decisão. Só que a gente sabe que aquilo que não está revelado na palavra de Deus, aquilo que são decisões práticas, que não está ali revelado na palavra de Deus exatamente, a gente não tem autoridade para dizer. Agora, se a decisão na Assembleia foi algo que envolve a doutrina, e a gente sabe como é a mente de Deus sobre isso. Aí eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da cobertura, da cabeça descoberta. E a gente vê que, trazendo esse exemplo, né, de que irmãos decidiram e levaram que não vai ser mais assim nas reuniões. Aí é um ponto que a gente sabe claramente que Deus não acatou. Porque a gente sabe que Deus não é de confusão e que Deus não, a verdade de Deus não alteraria por causa de uma decisão em uma assembleia local sobre esse assunto de doutrina. Então, são dois tipos de pedidos que a gente vê que são diferentes, né? Então, no que concerne a decisão prática de assuntos práticos, só Deus sabe, só Ele pode julgar essa decisão. A gente, como irmãos, primeiro ponto importante é que os irmãos que vão fazer uma decisão e levar isso a Deus, tem que estar em comunhão com Deus para fazer, como diz lá no versículo que a gente leu em 1 João 5, que seja segundo a vontade de Deus, não a vontade daqueles irmãos no coletivo e nem sequer na vontade individual, que seja segundo a vontade de Deus. Quando é feito segundo a vontade de Deus, é o melhor caminho para que aquela decisão realmente tenha sido feita de acordo com a mente de Deus, da melhor maneira possível. Agora, há decisões que talvez não vai ser segundo a vontade de Deus, mas foi feita na Assembleia Local, que é a autoridade que Deus deu para tomar decisões. Ele pode julgar, Deus pode julgar aquela decisão como não da melhor forma, mas ele vai acatar, porque foi a fórmula que ele deu, e ele deu autoridade para isso. Entende, irmãos? Agora, assim, nesse sentido, ele pode acatar uma decisão prática que aquela Assembleia fez, ele pode julgar que não foi da melhor maneira, mas ele vai acatar, porque foi essa autoridade que ele deu para a Assembleia. Então, é Deus que julga, é Deus que sabe, e cabe a nós analisarmos e acatarmos, primeiramente, não falar assim, não vou aceitar isso porque eu não gostei. Não, vou aceitar, porque segundo a palavra de Deus, foi a forma que Deus deu para que seja exercida a autoridade da Assembleia Local. Se eu achar injusto, vou orar a Deus, vou levar o assunto, né, ao nosso Deus e Pai. E então, em comunhão com Deus, eu vou vendo como é que eu vou agindo, como é que eu posso agir de acordo a como tratar esse assunto. Porque a gente sabe que cada caso é um caso. Então, pode ser uma situação dos irmãos conversarem com os irmãos para falar do assunto, ou acatar e levar, né? A gente sabe até de histórias aí que irmãos já contaram em outras reuniões, de decisões que um irmão achou errado na Assembleia, e aí situação até que ele se apartou ali da Assembleia Local, né? Mas durante esse tempo que ele
se separou, né, da comunhão ali com os irmãos, ele aprendeu muitas coisas de Deus naquele período, que se ele tivesse ali, talvez ele não teria aprendido. Então, ele até falou que por meio daquele ato que ele achou injusto, ele fortaleceu muito o seu relacionamento com o Senhor. Então, assim, irmãos, a gente não sabe, né? Só Deus sabe os caminhos que ele nos leva para que a gente possa aprender mais dele, para que a gente possa ser mais sujeito a ele. Mas essa autoridade que ele deu à Assembleia Local não muda, né? Tem falhas, mas a autoridade continua a mesma autoridade. E por que mantém-se essa autoridade que não muda ali naquela Assembleia Local? Ora, porque o Senhor está ali no meio. É o Senhor Jesus que é a autoridade daquele centro de reunião. Ele não vai sair dali do meio por causa de uma decisão que foi tomada, que a gente possa julgar como errado. O Senhor não vai sair do meio, ele vai continuar ali. E pelo fato dele estar ali no meio, dele ser o centro daquela assembleia, ali continua sendo a autoridade coletiva que Deus formou e nos revelou por meio da sua palavra, como a gente lê em Mateus 18. E isso não muda. Não havendo mais comentários, eu vou continuar a leitura. O irmão Leônidas comentou: o senhor sofreu o dano. Aí, deixa eu ver cá que saiu. O Senhor sofreu o dano calado em sujeição ao Pai. Justamente. O maior exemplo foi ele, né, irmão Leônidas? O grande problema dessa ideia equivocada é que os julgamentos da Assembleia ficariam sujeitos ao nosso julgamento pessoal. A Assembleia já não seria a corte da autoridade mais elevada nesses assuntos, e sim nosso próprio juízo. Toda a ordem se perderia assim. Todos ficariam livres para fazer o que parecesse reto aos seus olhos. E aí tem diversos versículos em Juízes do Antigo Testamento que traz, né, essa frase, reto aos seus olhos. Muitos têm sido enganados com a ideia de que, a menos que uma ação da Assembleia trouxesse o inconfundível carimbo da palavra de Deus, ela não ligaria pessoa alguma na terra e não seria ratificada no céu. Em outras palavras, a decisão da Assembleia somente teria validade quando fosse uma decisão correta. Ora, se fôssemos nos sujeitar a uma decisão da Assembleia apenas quando a considerássemos correta, o triste resultado seria que cada vez que a Assembleia agisse, alguns se sujeitariam à decisão e outros não, simplesmente porque suas opiniões privadas seriam diferentes. Nos dias atuais, quando a igreja está em um estado generalizado de ruína, estaríamos sujeitos a encontrar alguns que pensam ser mais sábios que seus irmãos, e cujo julgamento pessoal irá diferir do julgamento da Assembleia. O inimigo logo se aproveitaria disso para dividir os santos, e desta forma abalar a unidade. Certamente, não é este o modo de Deus manter a ordem em sua casa. Não somos ordenados a nos submetermos, mesmo se acharmos que a decisão está errada, e esperarmos no Senhor para corrigi-la. Assim a ordem é mantida. John Nelson Darby disse: um julgamento de uma assembleia, mesmo que eu o considere um equívoco, em primeiro lugar, devo aceitar e agir de acordo. Aí vamos ler lá, irmão Jefferson, a nota número 3, lá embaixo. Ah, tá, é a referência de onde é o texto de John Nelson Darby. É importante a gente destacar, porque o Michel já trouxe aí nessa questão de doutrina, por exemplo, mas eminentemente o que está sendo falado aí é uma decisão da Assembleia, vamos dizer assim, equivocada ou errada,
no sentido de uma disciplina ou de uma ação administrativa ali na Assembleia, né? Então, eminentemente está sendo falado sobre isso, porque a Assembleia pode errar, a pessoa que sofreu aquela ação, né, pode se rebelar achando que aquilo foi uma decisão errada, ou, né, o caminho correto que está sendo explicado aí é a pessoa se submeter, né, e ir ao Senhor Jesus Cristo, pedindo para que seja corrigida aquela ação. Quando a gente fala da questão, por exemplo, de doutrina, que a Assembleia pode, vamos dizer assim, tomar uma decisão de doutrina, como Michel deu exemplo, né, do uso do véu, por exemplo, da cobertura, né, do homem não usar cobertura e a mulher usar cobertura, e de repente a Assembleia toma uma decisão contrária a isso, né, que é uma coisa doutrinal, aí já entra a ação de outras assembleias, né, com relação àquela, porque aí já é uma questão de erro doutrinal, né? Então, o Senhor provavelmente vai enviar profetas, ou seja, varões que vão estar corrigindo e dizendo que aquilo está errado, né, doutrinalmente, e conforme a palavra, e para que a Assembleia corrija essa atitude, né, ou esse modo de agir, vamos dizer assim. Que a gente, sempre que a gente falar de doutrina, meus irmãos, a gente tem que entender que doutrina, ela vai nos orientar no nosso andar. Quando a gente fala da sã doutrina e outras coisas mais, a gente está falando de coisas que a palavra de Deus, né, nos ensina e que Deus colocou, principalmente para a Assembleia, através do apóstolo Paulo, né, que o Senhor Jesus colocou para a Assembleia. Então, é a forma como a Assembleia deve se comportar, deve andar, deve agir, né, deve pensar, são as doutrinas. Então, se a Assembleia tem começa a praticar uma má doutrina, né, então o Senhor vai enviar, né, varões, né, que vão estar corrigindo, né, ensinando e corrigindo aquela Assembleia para que ela corrija aquilo. Se ela não corrigir, então outra Assembleia, ela pode sim entrar aí com ação administrativa e tirar, né, vamos dizer assim, aquela Assembleia de comunhão com as outras Assembleias, e ela deixar de ser uma Assembleia em comunhão com as outras, né? Isso aí é uma ação já, né, de uma Assembleia em relação à outra, por conta de uma má doutrina ou de alguma coisa mais, vamos dizer assim, de um teor mais, de um grau mais elevado, né, que é o erro doutrinal. A gente fala isso porque a gente sabe que a palavra de Deus sempre nos ensina que para a gente ter todos um mesmo pensamento, né, um mesmo caminhar. Eu posso até ler isso aqui, deixa eu ver aqui, achar um versículo aqui para a gente corroborar, né, com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 2. Aí fala, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. E então aí a gente está falando disso, né? As assembleias têm que estar pensando, sentindo a mesma coisa. Também em Romanos capítulo 12, o verso 16, primeira parte do verso. 12, verso 16, a primeira parte, né? Paulo fala ali, sede unânimes entre vós. Né? Então, sede unânimes. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que as assembleias, né, se nós estamos em comunhão com assembleias, e se hoje, por exemplo, nós não estamos em comunhão
com grupos denominacionais ou adenominacionais é por conta de doutrina, né? É por conta de doutrina. Se eles não seguem o que foi dado à igreja, né, através das epístolas, né, o que é para a igreja a ordem, né? Ou até Michel falou aí no final, né, sobre ordem e decência na igreja, né? A gente entende que não está caminhando junto, né? Com o mesmo pensamento, unânimes, né? Então, a igreja, durante muito tempo, isso eu estou falando lá no início, lá na Idade Média e tudo mais, igreja católica, chamada dita católica, e que foi entrando vários e vários mal doutrinários, e o Senhor foi ali, né? Vamos dizer assim, sendo paciente para que ele se arrependesse e tudo mais e tudo. Mas aí o mal foi entrando, corrompeu tanto a igreja que o Senhor teve que simplesmente sair do meio, né? Ele teve que sair do meio. E aí começou a trabalhar, então, e a agir pessoalmente com os remanescentes. Então, isso é uma coisa que a gente pode ver também lá em Apocalipse, capítulo 3, no final, quando fala de Laodiceia, quando fala lá que o Senhor está, eis que estou à porta e bato, né? Muita gente usa esse versículo como se fosse evangelismo, mas na verdade aí está falando da igreja, tá? Eis que estou à porta e bato, lá no final, se alguém abrir, né? Cadê? Aí, eis que estou à porta, verso 20, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Porque, né, no caso aí, o testemunho aí ficou tão arruinado que o Senhor aí foi tratar individualmente, pessoalmente, com cada crente. Para, vamos dizer assim, tratar com eles. Então, batendo na porta e para que aquele, né, que ouve a voz do Senhor, vai abrir, o Senhor vai entrar e vai poder ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não vai ter comunhão com um testemunho arruinado, né? Um testemunho que desonra o nome dele. Então ele sai do meio e aí vai tratar individualmente. Então hoje ele está tratando também individualmente com cada um de nós, né? Então, às vezes, muitos de nós estávamos em alguns lugares onde havia muita má doutrina e iniquidade, e o Senhor vai, bate a porta, a gente ouve a voz do nosso pastor e a gente sai, né? Sai para estar com ele, para estar em comunhão com ele. Com ele cearei aí, fala de comunhão, né? E com ele cearei. Então, fala dessa comunhão que nós podemos ter pessoalmente com o nosso Senhor Jesus e encontrar, assim, esse lugar, tendo essa comunhão com ele, encontrar esse lugar onde ele se coloca no meio, com outros também, que abrem a porta também, e querem ter essa comunhão com o Senhor, para assim, juntos, como assembleia, podemos, então, né, ter esse momento de comunhão e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é isso aí. 1 Coríntios também, Wesley, 1:10. 1 Coríntios 1:10. Abre aí, Jefferson. Primeira Coríntios, versículo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Muito bom. Até esse versículo foi até melhor do que os outros dois que eu citei. Esse versículo aí foi bem melhor, Isaac, porque ele consegue abranger todo esse aspecto do que queria estar falando, de que todas as assembleias, né, estando em comunhão, elas têm que estar, né, todas todas dizendo a mesma coisa. Então, se uma assembleia começa a dizer que o homem não precisa deixar a cabeça descoberta e a mulher
não precisa cobrir a cabeça, então não está dizendo a mesma coisa que as outras assembleias. Está saindo daquilo que é a doutrina para a igreja. Então, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Então, quando também, por conta de um desentendimento de entendimento da palavra, começa a haver dissensões ou discussões, ou mesmo quando por uma doutrina até correta, os irmãos estão, um irmão, né, pode estar atraindo para si um grupo, né, de gente que vai ficar ao redor dele por causa daquela doutrina que ele gosta de falar, que ele gosta de dar destaque e tudo mais, isso também pode causar dissensão na Assembleia. É a chamada heresia, que é divisão. Então, a heresia, ela acontece mesmo quando a pessoa esteja professando uma doutrina verdadeira. Heresia, hoje em dia, foi ligado muito à má doutrina, mas, na verdade, não é assim. Heresia, mesmo quando é uma doutrina correta, se ela causa divisão ou dissensões no meio da Assembleia, né, com essa doutrina correta, está sendo uma heresia. Heresia é o que causa divisão. Então, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então, esse versículo aí foi muito bom, né, que ele deu o pensamento completo de como as assembleias todas têm que estar nesse patamar aí de 1 Coríntios 1, 10. Então, se alguma assembleia se destoa disso e traz algum erro doutrinal, então uma outra assembleia vai ter que agir ali para corrigir aquela situação. E se ainda assim a Assembleia não acatar, não aceitar a correção, né, então ela tem a autoridade do Senhor também para, vamos dizer assim, tirar aquela Assembleia de comunhão com todas as outras Assembleias. E ela deixar de ser uma Assembleia que esteja em comunhão com as outras. Isso aí, Michel. Também há um versículo acerca de divergências em Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Então, aqui elas não estavam unânimes, né? A palavra não entra em detalhes exatamente o quê, mas aí se o apóstolo Paulo lhe está, né, alertando isso aí, pedindo para orientarem as duas, é porque ali já começou, já teve um princípio, né, de uma divisão, né? E aí ele orienta para que as duas sintam o mesmo no Senhor. Só para corroborar com os outros versículos ditos acerca sobre essa questão da importância da unanimidade. E tem outros versículos também, né, irmãos? Isso mostra a preocupação que Deus tem, né, com a questão de manter a unidade. Inclusive, em Provérbios fala, né, tem uma lista ali de coisas que Deus acha abominável, e uma delas é de irmãos que causam divisões entre irmãos, né? Para a gente perceber o nível da gravidade que isso é para a mente de Deus. A gente pode até ver o versículo, né, para não ficar apenas minha fala. Bora lá ver. Deixa eu ver onde é que está. Provérbios 6, acho que versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. E aí, como o irmão Wesley falou, a contenda, ela pode partir por diversos motivos. Pode ser por disseminar má doutrina, como pode ser também por um irmão querendo ensinar uma verdade, só que a maneira como ele está tratando daquele assunto, ele está semeando contenda entre irmãos. Então, o resultado acaba sendo a mesma coisa. Então, se na prática tá dividindo os irmãos ali, da maneira como está sendo tratado, levado a essa questão, então já não está sendo de acordo com a mente de Deus, né? Porque a gente percebe que o que Deus abomina é justamente contenda entre irmãos. Então vamos lá. Na tentativa de negar a força da expressão tudo que em Mateus 18:18 e querer provar que ela não poderia ser incondicional, alguns erroneamente presumiram que o versículo 19 seria de uma reunião de oração, concluindo que qualquer coisa nas orações da Assembleia estaria sujeita à aprovação do céu, pois Deus somente responde às nossas orações quando elas estão de acordo com a sua vontade. Então, as questões relacionadas à expressão tudo que, para as decisões de ligar, deveriam também estar sujeitas à aprovação do céu. Mas eles estão enganados em pensar que os versículos 19 e 20 se refiram, estritamente falando, a uma reunião de oração. O contexto indica que se trata de uma reunião para disciplina, apesar de o princípio estabelecido nestes versículos ser amplo o suficiente para incluir todas as reuniões da Assembleia em uma aplicação secundária. Por isso, Mateus 18 e 20 é, às vezes, lido no partir do pão. Em 1 Coríntios, capítulo 5, do 4 a 5, Paulo se refere a essa mesma reunião no sentido de disciplina. Se estivesse falando de uma reunião de oração, então o Senhor teria mudado o assunto bem no meio de seu discurso sobre as ações administrativas da Assembleia e, então, mudado de volta no versículo 20 e seguintes. Ao falar da necessidade de se ter um espírito voltado para o perdão de um irmão que estivesse arrependido de seu pecado. Isso seria fora de ordem. O ponto do versículo 19 é que a Assembleia se reúne com o Senhor no meio para invocar a Deus com o objetivo de ratificar sua decisão de ligar. Então a promessa é clara: isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Por enquanto aí para os irmãos aí que não estão em comunhão, as irmãs, está tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat ou perguntar, tá bom? Se estiver tranquilo, os irmãos estão ali sinalizando, tá bom.
É interessante essa questão aí, né, irmão Wesley? Porque, no meu caso mesmo, quando se fala da questão de ligar e desligar, querendo ou não, eu ligo a imagem do momento de oração. Só que aí o texto aqui traz, né, irmão Bruce, traz a questão de que isso se trata de uma reunião de disciplina, que é decidido na hora, mas isso não está estritamente ligado à questão de oração na hora de decidir esse assunto. Eu acho o irmão aí, por inclusive participar, né, eu acredito que o irmão participa das reuniões de disciplina, abordar sobre isso aí e essas diferenças, né? Porque a gente tem na Assembleia a reunião de partimento do pão, a gente tem reunião de oração e temos a reunião de ministração da palavra, que é o que a gente que fala ali em Atos 2:42, que é o estar ocupado, né, com a doutrina. E tem a reunião administrativa, que também é uma reunião de assembleia, que na reunião administrativa, a Assembleia vai tomar decisões administrativas. Então, na hora da reunião administrativa, né, a Assembleia vai tomar uma decisão administrativa ali. Claro que, né, como o irmão até coloca aí, no sentido amplo, né, a oração vai estar sempre permeando todas essas reuniões. Não é verdade? Todas essas reuniões estão sendo, vamos dizer assim, permeadas ou suportadas, vamos falar assim, ou vamos dizer assim, movimentadas, vamos dizer assim, pela oração. Porque a oração é a nossa expressão de dependência do Senhor, é nossa expressão de ir a Ele e pedir a direção, a orientação, nossa expressão de louvor, de gratidão, né, de ações de graça, tudo isso passa pela oração. Então, uma reunião administrativa, claro que ela vai ser, né, vai ter a oração nela, mas ali não é especificamente uma reunião de oração. Na reunião de oração, né, é uma reunião que a gente se ocupa com a oração, ou seja, o que é a oração nesse caso na Assembleia? É levar, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, ações de graça, agradecimento, louvor, e também levar as necessidades da Assembleia ao Senhor Jesus, né? Levar as necessidades da Assembleia a Cristo. Então, tudo que está relacionado com aquilo que é com a Assembleia, a gente vai estar colocando diante dos irmãos ali e vamos estar indo ao Senhor Jesus orando, né? Então, na reunião de oração, tem esse caráter específico mesmo de oração, onde a gente vai estar louvando, bendizendo, agradecendo ao Senhor Jesus e também levando todas as nossas necessidades e súplicas e intercessões a Ele na reunião de oração. Aí já a reunião administrativa, não. A gente vai tomar decisões administrativas. Vai precisar de oração? Claro que vai. A gente vai ter que orar, pedir ao Senhor Jesus que nos guie, nos dê clareza, entendimento da vontade dele para tomar uma decisão administrativa, né? Mas aí, nesse caso aí, a oração, né, é porque a oração tem que estar sempre presente na vida do cristão e na vida da Assembleia também. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ir ao Senhor Jesus e pedir a Ele a direção, né? É por isso que a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses fala que orai sem cessar. Então, tudo que você vai fazer, isso aí a gente está falando da Assembleia, mas quando falamos de nossas vidas privado ou em particular, cada irmão em particular, né? Todos nós devemos estar sempre indo ao Senhor Jesus Cristo em oração, pedindo a direção, também com louvores e ação de graça, claro, né? Porque a palavra de Deus fala assim, tudo dai graças, né? Então, a oração é que vai estar sempre em voga, sempre presente na vida do crente e na vida também da Assembleia. Mas a distinção é essa, né, da reunião administrativa. No caso aí, quando se fala do ligar e desligar da reunião administrativa, é aquele momento ali onde a Assembleia toma aquela decisão. Já orou, já pediu a direção do Senhor,
o Senhor deu uma luz, deu um entendimento, e a Assembleia vai lá e toma uma decisão, né? Ligando ou desligando, né? Aí é esse momento aí. Não sei se os irmãos todos entenderam. O irmão Leônidas levantou a mão aí. Tá querendo? Pode. É sobre um assunto, irmãos, que foi abordado aí uns dias atrás na reunião, de uma pessoa que é recebida a comunhão, aí fica muito tempo sem aparecer na assembleia e os irmãos afastam por abandono, né? Aí eu queria perguntar aos irmãos que já têm muito tempo de convivência de assembleia, por exemplo, quando os irmãos por exemplo, já afastam o irmão de primeira, ou os irmãos procuram saber o motivo, se é por tipo de distância ou financeiramente, que às vezes a pessoa não fica muito tempo sem aparecer na Assembleia, os irmãos, queria saber se os irmãos julgam isso aí antes de afastar o irmão de comunhão. É uma pergunta que sempre os irmãos fazem, né? Porque acho até que esse assunto está até em voga agora por esses dias aqui entre nós, porque a Assembleia aqui em Salvador, né, afastou e tirou de comunhão alguns irmãos exatamente por esse problema aí de abandono, né, da comunhão, de deixar de ir às reuniões e tudo mais. Né? Então, irmão, queria deixar até os corações dos irmãos assim bem tranquilos, porque, né, até faz parte até desse assunto, né? Se a Assembleia tivesse tomado uma decisão dessa, assim, de forma intempestiva, né? E sem, como é que chama? Ter acompanhado aqueles irmãos, né? Então, os irmãos iam ter que acatar essa decisão da Assembleia, e mesmo sendo essa decisão, vamos dizer assim, injusta, porque se a Assembleia não acompanhou, se a Assembleia não correu atrás, não procurou saber o que é que estava acontecendo e tudo mais, então a gente pode considerar isso uma decisão injusta, porque, né, não procurou buscar saber o porquê, nem correu atrás, né, vamos dizer assim, da pessoa para poder trazer de volta e tudo mais, e saber o que é que estava acontecendo. Então, se a Assembleia tivesse tomado essa decisão nessa situação, né, teria sido ligou no céu também. Ou seja, o irmão que foi assim tirado de comunhão por causa disso ia ter que agora esperar no Senhor, o Senhor corrigir essa situação, né? Mas eu estou falando aqui se a Assembleia tomasse essa decisão dessa forma, que eu já estou dizendo que vamos dizer assim, uma forma meio precipitada de tomar uma decisão desse porte aí. Então, para deixar bem tranquilo o coração de todos os irmãos, né, nessa situação de abandono, quando a Assembleia tomou uma decisão dessa, né, pelo menos aqui em Salvador, posso falar porque eu acompanhei aqui, né, a Assembleia, né, irmãos, vamos dizer assim, de cuidado, né, fizeram contato, vários contatos, procuraram, né, e teve alguns que, vamos dizer assim, as irmãs podem dizer assim, mas foi uma coisa assim imediata, né? Bem, se vocês pensam assim, que esperar 5 anos é uma coisa imediata, então, né? Quanto tempo nós deveríamos esperar? Mesmo procurando, buscando e outras coisas mais, né? Então, é nesse nível aí, né? Então, não é que a Assembleia vai tomar uma decisão assim precipitada. Se a Assembleia está buscando a direção do Senhor e tem o Senhor Jesus Cristo como cabeça, e os irmãos que estão ali, né, eles são irmãos de cuidado e procuram ter esse cuidado com todos os outros irmãos. A gente tem irmãos também que o Senhor dá o dom de pastor para acompanhar as ovelhas, visitar, olhar, ver como é que está, e a gente tem assim uma resposta ou uma vamos dizer assim,
um entendimento de como está, né, aquela ovelha, que não é nossa, é do Senhor. Então, a Assembleia, agindo assim, na direção e na luz do Senhor, né, ela, vamos dizer assim, ela vai tomar essa decisão sobre essa direção do Senhor. E não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. No caso dessa questão, por exemplo, de abandono. Né? Então, a gente entende que a gente está reunidos, estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus, entendemos assim que o Senhor Jesus tem se colocado no meio, na Assembleia reunida, e que a palavra de Deus fala que para a gente não deixar a nossa congregação, né? Vou falar lá em Hebreus. Então, geralmente, quando um irmão deixa de frequentar as reuniões da Assembleia, né, é um sinal, né, um indicativo de algum problema. Então, por isso que os irmãos vão e correm atrás para saber o que é que está vendo. Não é para poder ficar, vamos dizer assim, puxando ou instigando, não, nada disso. É preocupado com a pessoa, o irmão ou irmã, né, se não está passando por algum tipo de problema ou situação que precisa da ajuda dos outros irmãos, né? Então, a Assembleia vai buscar e vai correr atrás por isso. Mas se a pessoa vai e não ouve os irmãos, não ouve as exortações, não ouve, né, o chamado, tudo mais, o cuidado, e continua, né, se esquivando e não indo, a gente também estamos, vamos dizer assim, temos que considerar ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Temos que considerar ele. Não é que a gente quer assim que os irmãos vá por causa de nós, por causa dos outros irmãos, mas é por causa do Senhor, né? E então o Senhor é digno de receber a nossa honra, né? E ele quer, né? Ele não pediu, foi ele que pediu, né? E os irmãos gostam até de ressaltar assim, ele não ordenou, ele pediu, né? Pediu que a gente lembrasse dele em sua morte. E aí a gente faz isso. É um pedido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse pedido não tem um valor no nosso coração, nas nossas afeições, né? A gente precisa conhecer mais um pouco dessa pessoa, de tudo que ele fez e do que ele é para nós, né? Que não é pouco. A palavra de Deus fala que ele pagou um preço, né? Um preço por nós. E esse preço, vamos dizer assim, é um preço elevadíssimo, né? Né? Todos que se conhecem a si mesmo e sabem o quanto de mal e de ruim que nós temos dentro de nós e que o Senhor não, né, pôde assim nos tornar aceitáveis diante de Deus com a obra que ele fez ali na cruz. Nós que éramos inimigos, pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, perdidos, o Senhor veio e nos resgatou, o Senhor veio e nos salvou, o Senhor veio e nos deu nova vida. Então, tudo isso ele fez por nós. E aí ele pede, né, para lembrar dele em sua morte. E quando a gente faz isso, no domingo, uma vez por semana, no máximo 1 hora, 2 horas, numa manhã de domingo, como é aqui em Salvador, em outros lugares pode ser em outros horários, mas durante a semana a gente tem quantas horas de ocupação com as nossas próprias vidas, com nossos próprios afazeres, e às vezes a gente não consegue separar um tempo de 2 horas, vamos botar aí, sei lá, 5 horas, para estar, né, com os outros irmãos na presença do Senhor, louvando, adorando a Ele, né, que é digno. Então, é por esse pensamento, viu, irmão Leônidas? Então, não é uma coisa assim, vamos dizer assim, interpestuosa. Se acontecer de ser, e for uma coisa assim injusta, aí como a gente está aprendendo aí nessa leitura que a gente está fazendo, o Senhor vai cuidar de corrigir essa situação, tá bom?
Creio que a gente pode continuar no próximo sábado, assim, o senhor permitindo, a partir desse parágrafo aqui. Certo. Ok, já deu horário, né, Jefferson? Irmão Michel, quer fazer algum outro comentário aí para encerrar? Como é? Eu não, irmão. Se eu permitindo, semana que vem a gente continua essa questão da reunião de disciplina. Fazer uma entrevista contigo, irmão Wesley, aqui. Tá bom. Vamos lá, né? Então já deu horário. Graças a Deus a gente pôde conversar sobre essas coisas aqui, esclarecer algumas, né? Nós tudo para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, né, mais uma noite aqui, nós estamos encerrando. E deixa eu aqui parar a gravação. Boa noite a todos, mas fique aí. Vamos estar orando então?